Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Categoria. Para quem está procurando assistir ao jogo Atlético de Madrid e Juventus online ao vivo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai poder assistir pela internet Atlético de Madrid e Juventus ao vivo e também rever o jogo completo se você perdeu a hora da transmissão. Dá para assistir no computador, no tablet e no celular. É só clicar no link aqui embaixo e curtir a melhor transmissão em alta definição. Transmissão do esporte interativo. Com o EI Plus, você assiste a todos os jogos da Champions League. Você pode assistir ao vivo ou rever quando você quiser. Clica no link aqui embaixo, dá uma conferida, porque realmente vale muito a pena. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre Atlético de Madrid e Juventus, jogo que acontece logo mais às 16 horas, horário de Brasília, no Wanda Metropolitano Stadium, estádio do Atlético de Madrid. Partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Champions League. Se você gosta dessas análises pré-jogo que eu tô fazendo, deixa aí o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal, deixa sugestões, assim eu consigo saber melhor que tipo de análise vocês estão querendo ver aqui no canal. Eu vou fazer algumas considerações sobre os dois times e depois, como de costume, eu vou apresentar no campinho 3D a interação estratégica das equipes para a gente entender os possíveis cenários, antecipar situações de jogo que tendem a acontecer no confronto de logo mais. Começar pelo lado do time mandante, o Atlético de Madrid, do técnico Diego Simeone. O time vem de derrota fora de casa para a Real Sociedad, 2-0. O Atlético ocupa a segunda colocação no Campeonato Espanhol, foram 3 vitórias e 1 derrota. Oblak, Morata e Thomas Partey são dúvidas por conta de lesão. O Oblak foi substituído no último jogo, do segundo tempo, mas eu acredito que ele deva ter condições de jogo. O Thomas Partey realmente é o desfalque mais importante. Caso ele não jogue, o Simeone vai ter que mexer um pouco mais na estrutura do time. Ele vinha experimentando uma linha do meio com 3 jogadores nesse começo de temporada, e o Partey é peça fundamental nesse esquema. O time passa pelo começo de uma reformulação, o Simeone está testando novas ideias, novo desenho defensivo, nova organização ofensiva também, mas mudanças que são mais em relação à movimentação e posicionamento de cada peça. O DNA do time continua preservado, intensidade, força na marcação, muita pegada. Vamos ver como vai ser a evolução desse trabalho ao longo da temporada. Agora, o lado do time visitante, a Juventus do técnico Maurizio Sarri. O time vem de empate fora de casa contra a Fiorentina, 0-0. A Juventus ocupa a terceira colocação no campeonato italiano, 3 rodadas apenas, 2 vitórias e 1 empate. Vai ter desfalques muito importantes para essa partida. São praticamente 3 titulares que não poderão atuar. O Chiellini, zagueiro esquerdo, Diego Costa, que vem atuando na ponta direita, e o Siglio, lateral direito. Desfalques certos, 3 titulares importantes. Ainda tem o Pjanic, que é dúvida, mas deve ter condições de jogo. A Juventus vive também esse começo de trabalho do Sarri à frente do time. Ele vai aos poucos tentando definir o time base e implementar os seus conceitos de jogo, mas ele não partiu para mudança muito drástica já logo de cara. Ele acabou preservando a espinha dorsal do time, até porque o trabalho vinha sendo muito bem feito, na minha opinião. Mas fato é que o comportamento do time ainda é bem diferente das outras equipes do Sarri, então eu acredito que tem muita coisa para mudar na Juventus ainda. Agora, vamos para o nosso campinho 3D, começar vendo as prováveis escalações de Atlético de Madrid e Juventus para o jogo de logo mais. O Diego Simeone deve escalar o Atlético de Madrid com Oblak no gol, 4 defensores, Trippier, Savic, Giménez e Renan Lodge, 4 meio-campistas, Ángel Correa, Koke, Saúl Ñíguez e Lemar, e 2 atacantes, João Félix e Diego Costa. Uma dúvida é quem será o companheiro do Giménez na zaga. Pode ser o Savic ou o Mário Hermoso. O Savic foi o titular no último jogo. A sua escalação vai ser a resposta se o Simeone gostou ou não da atuação dele. Outra dúvida é na direita da linha do meio, Vitolo ou Ángel Correa. O Vitolo jogou no último jogo, mas o Ángel Correa vem desde a temporada passada sendo uma das opções mais utilizadas pelo Simeone. Ele sempre acaba entrando nos jogos. Uma outra alternativa seria a entrada do Marco Llorente. Manter a linha do meio com 3 jogadores. O Llorente entraria fazendo a função do Thomas Partey e muda o desenho defensivo. O Lemar tem mais liberdade à frente dessa linha do meio. A Juventus de Maurício Sarri deve ir a campo com Szczęsny no gol, 4 defensores, Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro, 3 meio-campistas, Khedira, Pjanic e Matuidi e 3 atacantes, Bernardeschi, Higuaín e Cristiano Ronaldo. O Danilo deve ser o titular natural no lugar do Siglio. O De Ligt, mesmo ainda não tendo aquele começo de temporada brilhante, deve ser o titular na vaga do Chiellini, e o Bernardeschi deve entrar no lugar do Douglas Costa.
Agora, vamos entender o que pode acontecer quando o Atlético tiver a posse de bola. A Juventus tende a formar duas linhas de 4. O Bernardeschi deve recuar mais pela direita para ajudar na marcação, assim como vinha fazendo o Douglas Costa. E o Atlético deve procurar avançar em campo trocando passes. Nesse começo de temporada, o time do Simeone vem mostrando posicionamentos diferentes na hora de atacar. Um deles é que os extremos, nesse caso o Lemar pela esquerda e o Ángel Correa pela direita, eles tendem a encostar mais onde está saindo a jogada. Eles não ficam o tempo todo abertos, dando amplitude ao time. Isso aumenta as linhas de passe disponíveis e facilita com que o time consiga sair jogando com a bola no chão. O Renan Lodge e o Trippier têm descido bastante para serem opções pelos lados do campo, ajudando com que o time fique aberto em campo e tenha sempre uma opção na inversão da jogada. Essa liberdade só é possível graças ao bom trabalho de cobertura pela esquerda do Saul, cobrindo as descidas do Renan, e pela direita o Koch, cobrindo as descidas do Trippier. À medida que vai avançando, o time se compacta pelo lado onde está saindo a jogada. Geralmente o João Félix encosta nos meio-campistas e no lateral do lado onde está saindo a jogada, e o time busca uma jogada pelo lado ou criar espaço para o cruzamento. Enquanto os meio-campistas do lado oposto entram na área junto com o Diego Costa para tentar a finalização. O Atlético passou por uma reformulação um pouco mais profunda no seu elenco, principalmente na linha defensiva. Além disso, o time apostou em jogadores mais jovens, como é o caso do João Félix, 19 anos, o próprio Renan Lodge, 21 anos. Então, esse entrosamento em construção e a própria falta de experiência dos jogadores mais jovens podem fazer o time oscilar. Por exemplo, o João Félix pode fazer uma partida memorável, destruir o jogo e, na sequência, fazer uma partida mais apagada, sumir no meio da marcação, como foi o caso do último jogo. Enfim, trabalho ainda no início, além das novas caras no elenco, o Simeone está fazendo alguns experimentos em relação a novos posicionamentos, testando um novo desenho defensivo, novas movimentações ofensivas, procurando ainda se adaptar às características individuais dessas novas peças. Então, tudo isso pode ser um ponto de atenção em relação à oscilação do Atlético nesse início de temporada. Agora, vamos entender o que pode acontecer quando a Juventus tiver a posse de bola. Para esse jogo, acredito que o Atlético vai se defender formando suas duas linhas de 4 mais tradicionais, com Lemar e Ángel Correa recuando pelos lados do campo para compor a linha do meio. A Juventus, por sua vez, já começa a mostrar os princípios de jogo do Sarri. Também trabalho ainda no começo, mas a ideia é ser um time que procure cada vez mais as tabelas e muita movimentação para avançar trocando passes. O Cristiano Ronaldo pode aparecer mais espetado entre os zagueiros, mas também buscando espaço mais aberto, recuado, para começar a jogada fugindo da marcação dos defensores e entrar em velocidade para tentar a finalização. Quando a jogada sai pela esquerda, o Pjanic encosta no Matuidi e no Alex Sandro. Acho que especialmente para esse jogo, a Juventus vai encontrar mais espaço para atacar pelos lados, em cima do Ángel Correa e do Lemar. Pelo meio, a tendência é o Atlético apresentar uma marcação mais forte, com o Koch e o Saul. Então, acho que a Juventus vai encostar com 3 jogadores e tentar explorar bastante os cruzamentos para o Higuaín e para o Cristiano Ronaldo. E atacando pela direita, eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Bernardeschi, Khedira e Danilo encostando na criação da jogada, mas o objetivo vai ser o mesmo, encontrar espaço para o cruzamento. Mesmo que o Sarri ainda esteja no começo do seu trabalho, a espinha dorsal do time da Juventus continua a mesma. O Sarri não chegou mudando tudo de uma hora para outra, mas isso não quer dizer que esse é o comportamento do time que ele idealiza. Eu ainda acho que tem muita coisa para mudar nesse time da Juventus, principalmente se a gente comparar com os outros trabalhos dele, na Napoli, no Chelsea, enfim. Começo de temporada ainda, vamos ver na sequência como vai ser o comportamento do time sob o comando do Sarri. Bom, acredito que vai ser um jogo de bastante disputa física, muito brigado. O Atlético tem condições de usar a força da sua torcida a seu favor e conseguir a vitória, principalmente explorando seus jogadores mais habilidosos. Jogos muito truncados geralmente são resolvidos ou na bola parada, ou numa jogada individual, ou numa falha individual. Nas jogadas individuais, mais especificamente no drible, o Atlético tem a vantagem, tem o João Félix, tem o Ángel Correa, o próprio Lemar. Agora, como eu disse, o time ainda está em construção, então pode oscilar. Esses jogadores de habilidade podem, por exemplo, sumir na marcação da Juventus se não tiverem um dia muito inspirado. E a Juventus pode explorar um dos pontos fracos do Atlético nesse início de temporada, que é a linha defensiva ainda carente de entrosamento. Então, se a Juventus martelar nos cruzamentos, seja com a bola rolando, seja na bola parada, o time pode encontrar espaços para criar suas chances de gol, explorando o poder de finalização do Cristiano Ronaldo e a presença diária do Higuaín. Jogo aberto, começo de temporada, tudo pode acontecer e quem ganha com isso é a gente que vai ver um belo jogo.
Tenho certeza que vai ser um grande confronto, grandes craques em campo, grandes técnicos fora dele, atmosfera de Champions League. E para descobrir como vai ser esse confronto, é só você clicar no link aqui embaixo. Lembrando que você pode ver o jogo ao vivo a partir das 16 horas, horário de Brasília, ou se você perder o horário do jogo, pode rever o jogo completo. Transmissão exclusiva do Esporte Interativo no EI Plus. É só clicar no link da descrição do vídeo aqui embaixo. Bom, vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo que me acompanha e até o próximo vídeo.